Boa noite, pessoal. Agora é oficial. Nós estamos aqui iniciando essa live no Instagram da rede JT Judá. Queremos agradecer a todos por estar participando com a gente. E nessa noite de sábado, nós iniciaremos a live aqui. Vamos aguardar o pastor Jeanderson entrar aqui para a gente estar batendo um papo, conversando. Enquanto isso, você pode estar entrando aí juntamente com a gente, compartilhando a live. Hoje foi um sábado atípico, né? Um sábado de chuva, diferente dos outros dias, mas é isso. Hoje nós vamos ter uma palavra bastante relevante, bastante interessante para o nosso dia a dia, para o nosso convívio social, para o nosso comportamento no nosso cotidiano. Nós sabemos que nós estamos talvez no tempo intermediário dessa pandemia, porque se iniciou em março aqui no nosso país e agora nós estamos no mês de maio e eu acredito que essa pandemia está no nível intermediário, onde as pessoas estão vivendo muitas incertezas, muitos questionamentos e estão se perguntando. Então nada melhor do que a gente estar ouvindo um especialista da área de pessoas. Pastor Jeanderson, psicólogo, vai estar aqui com a gente nessa noite, nessa live, vai estar aqui respondendo as perguntas. Então você que tem perguntas aí, eu queria só confirmar com vocês, o som tá bom aí? Como que tá o som? Se o som tá legal, se o som tá bom, dá um ok aqui pra gente passar o melhor conteúdo aqui para vocês. Lembrando que nós estamos no Instagram da rede JT Judá, é a rede de jovens Juventude Tribo de Judá, a Juventude Tribo de Judá, da Igreja Batista Nacional do Alphaville, do pastor presidente, pastor Eduardo Torres. Então nós estamos, nesse momento, aguardando o pastor Jeanderson. Eu já quero agradecer aqui, Batista, a voz, a Daça Batista, seja bem-vindo, fique à vontade aqui, já fique preparando aí as perguntas, porque a gente vai ter hoje a presença do convidado muito especial, pastor Jeanderson, psicólogo. Ele vai explicar mais um pouco do currículo dele, ele vai explicar um pouco mais do ramo e das atividades que ele está fazendo, dos projetos que ele participa, a igreja que ele pastoreia. Então é isso, pessoal. Gostaria de pedir você que está aqui na live para compartilhar, para que nós estamos aguardando. Eu não vi ele chegar aqui ainda. Assim que o pastor Jeanderson chegar, eu já vou chamar ele para a gente estar conversando aqui, para a gente estar ouvindo uma palavra. Eu gostaria de pedir vocês que compartilhem a live aí com o maior número de pessoas que você puder, para que as pessoas possam entrar na live aqui e participar desse momento de suma importância, aonde que nós sabemos que tem grandes incertezas, sabemos que o país está em turbulência de pensamentos, sabemos que teve troca do ministro da Saúde, os prefeitos estão com as decisões, o governador está trabalhando, e a área educacional, a área de esporte, é muita coisa que precisa realinhar novamente, a gente sabe disso. Seja bem-vindo, Esther. A gente sabe que muita coisa precisa se realinhar, as pessoas da área da saúde. Tem alguns questionamentos, diz que os profissionais da área da saúde, eles estão adoecendo, eles estão passando por um momento de dificuldade, a linha de frente. Então, nós vamos conversar sobre isso, eu estou aguardando o pastor Jeanderson aqui e gostaria de pedir que cada um compartilhasse a live aí, fizesse o maior número de pessoas vir aqui para estar ouvindo uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, uma palavra que vai nos direcionar. Eu estou aguardando, eu acredito que ele deve estar chegando aqui para ele estar participando junto com a gente dessa live. Enquanto isso, você já vai preparando a sua pergunta aí, você já vai preparando o seu, aquilo que você tem dúvida nesse momento, aquilo que você gostaria de saber, que o pastor e psicólogo Jeanderson vai estar respondendo aqui. Eu estou aguardando ele chegar. Enquanto isso, nós vamos compartilhar. Vamos compartilhar a live, pessoal. Enquanto o pastor Jeanderson não entra aqui, a gente vai compartilhar a live para fazer o maior número de pessoas chegarem aqui. Tá bom? O maior número de pessoas participando
da live no Instagram da Rede JT Judá. Como eu disse, quem está entrando aí agora é a Rede de Jovens, Juventude e Tribo de Judá, da Igreja Batista Nacional do Alphaville. O pastor presidente é o pastor Eduardo Torres. Pastor Eduardo Torres é o presidente da igreja, eu sou o líder da Juventude e Tribo de Judá. Nós estamos aqui nessa interação. Pessoal, antes ele vai estar entrando aqui agora para estar conversando com a gente, para estar ministrando uma palavra, para estar respondendo perguntas. Opa! Opa, pastor G. Anderson, graça e paz. Como é que tá, Rodolfo? Na bênção, meu querido. Tudo bem. Maravilha. Como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Boa noite para todos. Todas as pessoas que estão aqui conosco nessa noite, né? Prazer estar aqui com vocês. Bacana, pastor. O som tá chegando bem, bom aí, o som? Tá ótimo. E para você aí, tudo bem? Não, aqui tá ótimo. Ah, que bom. Então, pastor, a gente nesse momento, né, de muitas incertezas, mas a gente acredita que o melhor está acontecendo, está por vir ainda, né, em todas as nossas vidas. Ô, pastor, eu só quero iniciar aqui, pedir às pessoas que estão com a gente para compartilhar, para bater no aviãozinho aí, compartilhar a live, para chegar ao maior número de pessoas. Depois que terminar aqui, nós vamos estar salvando e deixando aqui no IGTV da Rede de Jovens, para estar, eu acredito que vai estar abençoando muitas vidas hoje, vai estar trazendo Amém. Direcionamento às pessoas. Só para localizar o pastor aqui, nós estamos fazendo uma série de lives, nós começamos há um mês atrás, com pessoas que a gente entende que são relevantes nas suas áreas de atuação. Nós tivemos aqui com o Eduardo, da PIBAN, do pastor João. Nós tivemos aqui com o Rômulo Lima, que é educador financeiro, com o pastor Wilson Camargo, que tem especialidade no entendimento da cultura judaica. Nós tivemos aqui semana retrasada com o pastor Tiago Fonseca, que o pastor conhece bem. Ele esteve aqui dando uma palavra muito de sabedoria dos frutos do Espírito. Nós participamos de uma live com a Rede de Jovens e o grupo de louvor, uma live onde o Ministério de Louvor passou ali 1h30 adorando ao Senhor. E hoje nós fizemos contato com o pastor, sabendo da área de atuação do pastor, tanto pastoral como na área da psicologia. O pastor que é especialista, você vai poder explicar aqui, apresentar na sua biografia. Quando que vai começar a escrever? Ou já está Pois então, né? Breve. Se Deus quiser, breve. O homem só se sente completo depois que ele tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro, né? Então nós estamos no caminho. Os 2 primeiros já foram. E eu já... Com certeza. Mas, ô Rodolfo, é uma satisfação estar aqui com vocês, a gente vê o pessoal entrando aí, né? E realmente a gente está vivendo um momento, digamos que... circunstancial, né? Um momento contextualizando diante da realidade que a gente está nela, bem complicado, mas eu sempre digo o seguinte, eu tenho dito muito para as pessoas, de uma maneira geral, especialmente, né, para aquelas que a gente tem acesso como ovelhas, que não cai nem um fio de cabelo da cabeça da gente sem a permissão de Deus. As vidas estão todos contados. Todos contados. Então, o que aparentemente está fora do nosso controle está rigidamente no controle de Deus. E a gente pode realmente descansar no Senhor, porque Deus está no controle e tudo está tudo nos planos dele. Verdade, pastor. Nós vamos dando continuidade, mas você me fez lembrar aqui, e eu já queria até agradecer. Eu lembro que quando eu assumi a juventude da Igreja Batista Nacional, o pastor também estava assumindo a Juban, e aí o pastor passou um período ali de liderança e nos abraçou, e a gente teve um trabalho junto ali, que foi de tanta importância, que a gente talvez não dimensiona, né? O tanto que a gente cuidou de jovens, o quanto a gente
esteve ali sendo abençoado, abençoando pessoas, e aquilo foi um divisor de água, porque eu lembro que tinha 5 jovens na juventude, tribo de Judá, e o pastor abraçou ali junto com a Juban, e trabalhamos junto ali. Aí eu fico lembrando aqui dos acampamentos, dos momentos. O pastor já mudando aqui, invertendo a parte teórica, a parte. Aqueles momentos. Deixa fluir. Vão interagindo aqui, aqueles momentos de acampamento. Saudade, e aí, né? aquele acampamento, e aí o pastor, eles falam que o grande líder é aquele que consegue deixar pessoas ali no lugar dele que vão dar continuidade. O pastor deixou ali o André, mais a Lívia. Hoje eles são presidente da Juban, Vale do Aço. E já tinha na programação 2020, o pastor sempre esteve participando com a gente, tinha na programação acampamento. Mas com tantas essas mudanças, a gente ainda não sabe. Mas a primeira, não sei se é pergunta ou afirmação para o pastor, esses momentos. Será que eles vão voltarem como antes, ou melhor, ou diferente? Como que vai? Um entendimento assim, é muito subjetivo, mas um entendimento assim, como o pastor acha que vai. E se você quiser fazer a sua apresentação aí, pastor, pode ficar à vontade. Okay. Talvez nem todos conhecem o pastor. Você já disse meu nome, né, Rodolfo? Jean Anderson. Sou pastor da Terceira Igreja Batista Missionária aqui de Timóteo, aqui no Recanto Verde, pertinho aqui da igreja de vocês, que está sediada aqui no Alphaville. Moro no Alphaville, né? Mas pastoreio no Recanto Verde. Tenho 10 anos de ministério pastoral, saudades dessas aglomerações abençoadas. Saudade, né, Radassa? É verdade. Eu acabei interrompendo aqui a minha apresentação, mas o Rodolfo está falando aí do acampamento que a gente teve da Juban, que foi realmente assim, o último que nós tivemos foi realmente assim, um acampamento muito gostoso. E o Davi, meu Davi, que está com 6 anos de idade, estava com 1 aninho de idade ali. Nossa, foi uma delícia aquele acampamento. Mas então, vamos lá. Sou pastor aqui, tenho 10 anos de ministério pastoral, né? São 7 anos aqui, esse ano eu completo 8 anos, aqui no Recanto Verde, e mais 3 anos que eu pastoreei em Belo Oriente, né? Um tempo como pastor auxiliar, mais um tempo ali como pastor titular de uma congregação, até que vim para cá. Isso com relação ao meu ministério, né, minha vocação ministerial. E com relação ao meu trabalho secular, eu sou psicólogo, pós-graduado em terapia cognitivo comportamental e psicologia do esporte, fazendo mais algumas coisas aí, né, se reinventando a cada dia, e graças a Deus, cuidando de vidas, que eu acredito que é aquilo que Deus me chamou para poder fazer, tanto na área secular quanto ministerial. Tem sido uma bênção, graças a Deus. Bacana. E essa questão, pastor, dessas incertezas e dessas mudanças, porque parece que, não sei se eu estou sendo claro, mas parece que quando a gente, eu falei que iniciou em março, né? Tava aquele colapso, aquele isolamento, mas parece que vai chegar um tempo das pessoas terem dificuldade ou um bloqueio de estar voltando à normalidade. Então, pode falar. Isso é muito real, Rodolfo, isso é muito real, e tudo aquilo que eu tenho visto, tenho pesquisado a respeito do assunto, não apenas no que a gente tem visto no que se refere à realidade que a gente tem vivido, mas em outras áreas também, por exemplo, com relação ao prejuízo psicológico e emocional que as pessoas têm diante dessa situação. Em 2003, quando aconteceu a SARS, a primeira, né, ali, a primeira SARS, o resultado foi de aproximadamente 48% das pessoas que contraíram a doença, que desenvolveram aproximadamente até 5 anos depois, 48% desenvolveram algum tipo de transtorno mental. É muito alto. É muito alto. Então, as pessoas talvez não se deem conta daquilo que está acontecendo agora e do que estão vivenciando, e desse isolamento social, dessa pressão, desse medo gerado por tudo aquilo que nós estamos passando, mas a grande verdade é que estamos cuidando, nos preocupamos com muitas coisas e temos que cuidar disso tudo, mas eu penso que uma das principais coisas que nós temos, o maior cuidado talvez que a gente tenha que ter, é com a nossa saúde emocional.
é com a nossa saúde emocional. Porque o reflexo disso tudo ainda vai vir com o decorrer do tempo. Então, nós teremos um fim da pandemia em algum momento aí, mas o resultado, digamos assim, ele vai ser a longo prazo, em todas as áreas das nossas vidas. E a gente precisa entender o seguinte, que esse vírus, né, não entrando aqui em questões políticas ou midiáticas, de toda, que a gente sabe que existe toda uma questão envolvida nisso aí, mas daquilo que está implementado culturalmente e que aconteceu, de fato, eu não estou aqui dizendo com relação à questão da gravidade do vírus em si, a gente, né, quem poderia falar isso melhor seria uma pessoa que trabalha na área de epidemiológica, um profissional dessa área, mas da área mental, emocional, né, dessa área psicológica, o certo é que os resultados eles vão acontecer a longo prazo e a gente está vivendo, nós precisamos entender que nós estamos vivendo, devido a tudo isso, o novo normal. Nunca aconteceu isso na história da sociedade pós-moderna. Isso não tinha acontecido nada semelhante a isso. Do mundo inteiro parar, das empresas de aviação, sabe, dos países se fecharem da maneira como se fechou. Isso era inconcebível. Isso era uma coisa inconcebível. Né? Então, parece que em toda... Só corta. Parece que em toda a tecnologia, toda a ciência... Eu vi um post de 1920, as pessoas ali sentadas no estádio de futebol com máscara. Se for colocar a dimensão de 1920, onde que está, né? Parece que em 2020... Sim. As pessoas parece que têm, vamos dizer, talvez um maior entendimento, maior informação, mas parece que o medo foi maior do que a inteligência emocional, vamos dizer assim, de dizer assim, olha, nós podemos os hábitos nossos precisam melhorar, mas nós podemos conviver. Parece que estava convivendo no meio da sociedade, mas, não sei se o homem entende, mas parece que todos afastados. Não estava próximo. Hoje a gente fala do abraço, fala do convívio, mas parece que nós estávamos próximos, assim, na maioria, mas parece que afastado, porque na hora que veio a grande avalanche do vírus, as pessoas recuaram e ficaram meio que sem direção, sem um direcionamento, né? Sim, sim. Até porque a gente pegar... O que acontece? A nossa sociedade, de uma maneira geral, o ser humano, ele sempre passou por isso, entendeu, Rodolfo? Sempre houve epidemias na história da humanidade. Então, se a gente for pegar aqui a epidemia de meningite, a própria peste negra e tantas outras que assolaram isso, sabe, se você, uma pequena pesquisa que é feita, você vai perceber, nós vamos perceber que, ou seja, isso sempre fez parte da história da humanidade. O que aconteceu? O que aconteceu conosco atualmente? Aconteceu que a ciência avançou muito. Então, digamos assim, toda a capacidade humana de combater as doenças, né, ela avançou muito. Então, tem muito tempo que nós não vivemos nada semelhante. É como se o ser humano não lembrasse, ou seja, quem vai lembrar da gripe espanhola são pessoas que têm 100 e poucos anos, não, sabe? Ou seja, são pessoas bem idosas. Então, a humanidade meio que estava acostumada com isso. E para nós isso é muito novo. Para nós isso é muito novo. Então, o que acontece? Agora nós estamos redescobrindo que isso é possível. Nós estamos descobrindo que isso pode acontecer. E olha, Rodolfo, entenda o que eu vou dizer aqui. Sabe, lamentamos e sabemos que todos nós estamos sujeitos, lamentamos por cada vida perdida, mas poderia ser muito pior se fosse uma doença como o ebola, por exemplo. Ebola, segundo pesquisa, parece que em cada 10, 9 vem a óbito, né? Sim. O que aconteceu no ebola? No caso do ebola, o que aconteceu foi que eles conseguiram cercar a doença para que ela não saísse dali. Né, os países da África foram imediatamente, as regiões ali foram imediatamente isoladas, mas é um vírus que tem um contágio alto também, não comparado com o Covid, porque o Covid, a transmissão do Covid, ela é muito mais intensa e pelo ar, mas a grande verdade é o seguinte, nós estamos descobrindo o novo normal a partir de agora.
Entendeu, Rodolfo? Lógico que nós não vai ficar do jeito que está, mas não vai voltar como era antes mais. Entendi. Ô, pastor, Entendi? enquanto... Entendi. Você vai aplicar mais esse contexto que você está colocando, mas eu só quero lembrar as pessoas que estão online aqui com a gente, na live, tem um ponto de interrogação aqui, ó, que você pode colocar a pergunta que você deseja fazer ao pastor G. Anderson, para ele, à medida do possível, para ele poder estar respondendo. Então, você que está com a gente aqui, além de compartilhar a live, que o assunto está bem interessante, a gente vai ter que filtrar aqui, pastor, a gente conseguir fazer em 1 hora, né? Porque está suprindo... Estou por conta de vocês. Nós estamos suprindo as expectativas. Eu acredito que agora a live no Instagram ela tem um ponto positivo ainda, que vai poder ficar salvo aqui no IGTV. Então depois as pessoas podem acompanhar. E a gente tem recebido depoimento, pastor, de pessoas que têm acompanhado, pessoas que perguntam, pessoas que vêm falando. E aí eu confesso que eu falo para as pessoas, o pastor tem ciência, eu estou me graduando em psicologia, estamos para definir, né? A questão da abordagem, estamos para definir no semestre para definição, mas a gente tem sempre buscado essas referências que trabalham com muita seriedade. O pastor, a gente entende que o pastor trabalha assim, eu acho bacana com um projeto da amiga Sara, que o pastor está ali atendendo, das mulheres lá, Casa Rosa. O pastor, se quiser depois falar um pouco mais desse atendimento, porque eu queria entrar num contexto agora do que o pastor falou sobre essa questão de mudança da normalidade. As pessoas agora, no momento que a gente está vivendo, elas estão ficando em casa. Assim, a maioria está ficando em casa. E aí aumenta-se a violência doméstica, a violência contra a criança e contra a adolescente. Olha que coisa assim, ao nosso ver, é contraditório, né? Porque então é de muito confronto. Porque talvez as pessoas estão no momento assim, vivendo mais perto, mas aí a tendência é aumentar as discussões, aumentar as questões dos confrontos em casa, e a gente tem que dar essa importância. Então eu gostaria que o pastor colocasse para a gente aqui, eu sei que é vasto o tema, mas alguns hábitos básicos de convivência que talvez o pastor pode direcionar assim, a família, o esposo, a esposa, ou com os filhos, algumas coisas básicas que acredito que pode dar um direcionamento a essas pessoas. Então, Rodolfo, o que acontece é que as pessoas agora nem tanto mais, né? Bem no início ali da pandemia estava bem mais a questão do isolamento social. Agora as pessoas estão saindo um pouco mais e tudo. Mas ainda assim estamos, de certa forma, em quarentena, né? Estamos ficando um pouco em casa ainda, os locais estão fechados, mesmo que não seja por livre e espontânea vontade, mas, por exemplo, quem quer ir no shopping não tem como ir no shopping porque o shopping está fechado, porque o Ministério Público definiu isso, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas se voltam para dentro de casa e a gente vê algumas coisas acontecendo, por exemplo, as relações ficando um pouco mais complicadas, mais intensas, na verdade, só está exteriorizando aquilo que já está dentro. Entende, Rodolfo? Só está acentuando o que já existe. Então, não é porque uma pessoa que não tinha problema, não tinha problemas de relacionamento com a minha esposa ou com os meus filhos, e agora eu passo a ter problemas de relacionamento com a minha esposa ou com meus filhos. Não é isso. O problema já existia. Só que agora a convivência torna o problema muito mais pontual. Seria mais ou menos o seguinte, eu sempre falo que a questão, o Batista Voz aí está perguntando assim, falar sobre o equilíbrio emocional, e você me perguntou também com relação à questão de hábitos de relacionamento. Sim. O que acontece? Nós sentimos, Rodolfo, a gente sente. Se você tocar na sua pele, quem está acompanhando a gente aqui, tocar na pele do braço vai sentir. Normalmente, a não ser que a pessoa tenha algum distúrbio, né, alguma patologia que vai impedir ela de sentir o toque na pele. Então a gente sente na pele. Então, sentir é normal. Sentir é normal. O que acontece? O problema é que se você tem uma queimadura, a sua sensibilidade fica muito maior. Então você sente muito mais. Você fica muito mais vulnerável à situação que você está vivenciando. As pessoas vindo para dentro de casa, essas queimaduras, elas ficam então agora expostas, entendeu, Rodolfo? Um pequeno toque,
sabe, um pequeno movimento na direção das sensações que nós já temos, dos relacionamentos, fica muito mais intenso. Uhum. E aí acaba fazendo com que as pessoas sintam muito mais dor e reajam diante dessas situações, reajam diante dos relacionamentos de uma maneira muito mais intensa. A gente precisa fazer o quê, então? O que eu digo para os meus pacientes, principalmente nesse momento? Na verdade, eu digo de uma maneira geral, isso aqui é algo que, se algum paciente meu assistir essa live aqui, ele vai se identificar com isso que eu falo. O que acontece? O problema é que a gente tem uma tendência muito grande, Rodolfo, a não querer enfrentar os problemas, a fugir dos problemas. E aí a gente sempre espera que o dia de amanhã será, quando eu falo, não estou falando aqui de esperança ou de um pensamento positivo, não. Eu estou falando de uma fuga. Uhum. A gente sempre pensa que o dia de amanhã será melhor. Não vai acontecer, eu não vou viver os problemas que eu estou vivendo hoje. E isso não é uma realidade. Né? O problema que você está vivenciando hoje, se ele não for resolvido e tratado, ele está te esperando amanhã. Ele está te aguardando amanhã. Eu sempre faço uma comparação com relação a entrar no mar. Né? Eu acredito que quase todo mundo... É bom entrar no mar, né? E quem é que nunca tomou um caldo no mar? Quem é que nunca tomou um caldo na onda do mar? E aí nós vamos falar assim, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Tem tudo. Ou seja, todo mundo aqui que já foi no mar com uma certa idade já tomou um caldo. A onda já veio, já derrubou, você ralou ali na areia, ali, bebeu um pouco de água e tudo. Mas à medida que as coisas vão passando, o tempo vai passando, o que a gente vai aprendendo no mar? A gente vai aprendendo que a gente tem que pular a onda. A gente vai aprendendo que a gente tem que furar a onda. A onda não vai parar de vir. Elas não vão deixar de existir. Elas vão continuar vindo. Né? E eu sempre digo isso para os meus pacientes, eu sempre digo isso, inclusive para os irmãos da igreja. Eu sempre falo o seguinte, olha, amanhã, a realidade que você está vivendo hoje, ela vai continuar existindo. E você precisa entender que se você não aprender a pular essa realidade, lidar com ela, ou furar ela, ou surfar nela, ela vai te dar um caldo de novo. Uhum. O pastor está colocando, eu estou lembrando aqui, biblicamente, da passagem de Josué. Assim que ele atravessou o Jordão, conquistou, depois você pode ler no texto lá que ele tem uma grande derrota e aquilo deixa ele triste. Então, quer dizer, sim, olha para você ver, uma vitória que é lembrada, né, historicamente de Jericó, do Rio Jordão, ele tem essa vitória e depois ele vem com a decepção de uma perda, né, de uma batalha ali. Então, nesse contexto, é importante a gente entender que vai ter momentos... E por que ele perdeu a batalha, Rodolfo? Porque houve o quê? Uma displicência em algum momento. Alguém relaxou ali, entende? Não é que nós vamos ficar tensos, mas assim como numa batalha, na nossa vida, nós precisamos ficar atentos aos pequenos detalhes. Existem gatilhos. Eu sempre mostro para os meus pacientes observar, por exemplo, um relacionamento entre marido e esposa, que existem gatilhos que vão gerar a situação que eles estão vivenciando. E na hora que esses gatilhos começam a acontecer, é o que eu estou falando, é como a onda que está vindo, presta atenção, peraí, eu preciso enxergar isso, eu preciso ver, está vindo uma onda ali. Só que as pessoas tomam um caldo todo dia nas mesmas ondas. Elas, sabe, elas são derrubadas e elas tomam água, aí elas vêm para o consultório ou vêm para a igreja e contam os mesmos problemas, e aí tem, sabe, e aí amanhã elas têm as mesmas atitudes que acabam trazendo os mesmos resultados. Meu filho, você tem que mudar a maneira de agir. Você já sabe que a onda está vindo. Então, se você repetir aquele comportamento que você está tendo, o resultado vai ser o mesmo. Eu preciso agir de uma maneira diferente. Ah, mas eu não consigo. Então, você vai continuar sendo derrubado pelas ondas. Pastor, você tocou num assunto interessante sobre a questão positiva. Eu até tenho um vídeo no meu canal, Rodolfo Batista, de boas notícias. Às vezes, eu não sei se o pastor conhece, eu sigo um jornalista, ele tem até um Instagram também, que ele divulga notícias boas. E aí, nesse contexto, eu acredito que o pastor pode falar para a gente esses gatilhos, essa questão de situações que a pessoa vai viver, as questões positivas. Vamos supor, a pessoa ficou em casa e ela
identificou que a sua esposa é uma pessoa que é educada, ela conseguiu ver isso com mais veemência, vamos dizer. E aí ouviu também, pode ser. ou então o filho, na convivência maior do dia. Então, o pastor pode falar para a gente com propriedade, essa questão positiva também tem possibilidade de estar acontecendo? Claro, sem dúvida, você chegou no ponto-chave. Porque quando a gente identifica um problema, a gente tem a oportunidade de corrigir ele, Rodolfo. Uhum. Né? Tem gente que vira e fala assim, não vou no médico não, porque senão eu vou descobrir que eu tenho alguma doença. Né? Não, meu filho, se você não for, se você for, se você não for, se você tiver a doença, ela está ali. Quando você identifica, você tem a oportunidade de tratar. Então, se você agora está dentro de casa, está vivenciando uma situação nova dentro do seu relacionamento e começou a identificar situações, sabe, que ficaram mais acentuadas, é a oportunidade que você está tendo de tratar essa situação. Isso é positivo. Isso é muito positivo. Então, as pessoas precisam parar de ver o problema simplesmente como um problema, mas ver ele como uma oportunidade de crescimento. Sabe? E nada cresce da noite para o dia. Tudo é um processo. Então, sabe, eu preciso valorizar os pequenos avanços que eu tenho. Então, peraí, essa situação, né? Eu estou convivendo com isso agora. O que eu vejo de positivo nisso? Eu vejo a oportunidade de crescer. Eu vejo a oportunidade de me relacionar melhor com os meus filhos. Eu vejo que meu filho estava a mais distância, então eu vou trabalhar isso para que a gente possa ter um relacionamento mais saudável. A minha esposa, então, sabe, na verdade você está simplesmente detectando. É tão legal isso, tão bacana, Rodolfo, que nesse momento de pandemia a gente viu como que o planeta agradeceu. Olha, rapaz, como que o planeta, não é verdade? Os canais de Veneza lá... Eu estava ouvindo uma palavra assim, do Paulo Guedes, o último pronunciamento dele, ele foi bem direto. Ele dizendo assim, gente, está na hora da gente ficar uns 10 dias sem conflito político, sem intriga entre nós, para a gente direcionar para a gente resolver essa situação. Porque fica um puxando para a esquerda, outro para a direita, outro não pode nem falar, né? Esquerda, direita, é só questão de posicionamento, né? Tem N partidos aí. Mas as pessoas ficam cada um puxando para um lado, cada um puxando para o outro, sendo que vamos resolver, vamos. Tem aquele que está doente agora, está precisando do remédio, que toma o remédio, mas aquele que não está precisando, que ele possa nem ficar com o diagnóstico para que ele não precisa tomar. O negócio, assim, igual, por incrível que pareça, né? Mas a Alemanha foi o primeiro país a voltar com o futebol. Mas aí eu estava ouvindo talvez pode ser ela, a ministra da Saúde, ela estava dizendo que a Alemanha ela foi um país, o único que teve um hábito, na hora que ficou sabendo da pandemia, vamos dizer, a população de forma geral mudou o comportamento, mudou radicalmente. Eles prezaram o seguinte, olha, a saúde, a economia, nós temos que mudar. Eles obedeciam, eu ouvi o depoimento dela falando que eles obedeciam o espaço de isolamento. A gente sabe que tem hora que tem alguns memes, tem algumas brincadeiras, mas levaram muito a sério para que pudesse... Aí tem até uma palavra do goleiro da Alemanha, que ele disse o seguinte, perguntaram para ele, né, sobre a questão de diminuir o salário dele. Ele falou assim, é mais de 1.000 funcionários que dependem de um salário, então pode diminuir. Então, com outros comportamentos de outras pessoas, a gente não viu dessa forma. Então, eu acredito assim, culturalmente, igual você colocou o ponto chave aí da questão da globalização do país, da questão de quantas preservações teve, né? Se não tem produção, não tem que gasto, não tem coisas assim. Então, acho que seja um primeiro start do que vai mudar, né? Pós-pandemia. Porque, vamos dizer no popular, né, pastor Jean, por que a gasolina não pode ficar R$ 3,89? Pois é. Isso aí é bem... Isso, Rodolfo. Querendo ou não, o impacto, ele vai existir. Nesse primeiro momento, um impacto maior, depois um impacto gradual. E aí, aquelas pessoas que se adaptarem a esse novo normal, sabe? Quando eu falo novo normal, não estou falando de isolamento não, tá, gente? Não é que nós vamos ficar isolados, não, de maneira nenhuma. Eu estou falando de lidar de uma nova maneira de pensar diante das situações. De entender que as coisas podem sim acontecer. E se elas acontecem, eu preciso aprender a me adaptar a tudo isso. Uma coisa, por exemplo,
que é muito real e que a gente precisa entender diante disso é que isso que você está falando, Rodolfo. Ou seja, peraí, nós vamos ficar até quando nessa situação? Então eu preciso entender que eu tenho que sair. E eu preciso sair com responsabilidade. Eu preciso sair cuidando da minha saúde. Eu preciso sair me preocupando com aquelas pessoas que estão num grupo de risco maior. Mas eu preciso sair, as coisas têm que funcionar. Se a gente for levantar questões aqui de um lado ou de outro, tem muitos países, hoje mesmo eu estava vendo sobre a própria Unicef dizendo o quanto que o lockdown trouxe um prejuízo muito maior do que o próprio coronavírus. Né? A própria ONU dizendo isso, mas aqui no Brasil não pode dizer isso. Porque se disser uma coisa como essa, as pessoas, sabe, meu Deus, entende? Então é o seguinte, nosso país ele precisa amadurecer. Precisa, com certeza. Teve um especialista, né, em criança e adolescente falando que lá no Rio Grande do Sul, Luciano Bettiatti, não sei se você já ouviu algum reporte dele, ele falando que lá isso é bem assim, a gente sabe que o momento é iminente e as pessoas precisam, mas dizer ele que lá no Rio Grande do Sul, eles fizeram a população, os munícipes daquela região, da região dele, a dizer assim, olha, no momento, na época, né? No momento eu preciso do Bolsa Família? Sim, pegou o Bolsa Família. Depois, quando viu que não precisava mais do Bolsa Família, ia lá e devolvia o cartão. Ia lá e devolvia o cartão do Bolsa Família para outras pessoas poderem receber. E eu coloco assim no contexto do auxílio. O auxílio é importante, a gente sabe, e assim, não defendendo nada, eu parabenizo a gestão do governo, porque 2019 gerenciou o país economicamente. Em 2020 é poder tirar dos cofres públicos essa quantidade de recurso de imediato. Assim, eu acho que o país mostrou para o mundo que o país estava equilibrado economicamente. Precisava melhorar, precisa, mas estava equilibrado. Então, essa questão das pessoas entenderem assim, olha, e a gente sabe que tem pessoas assim, pastor Jean, olha, eu preciso desse auxílio emergencial, mas eu preciso porque eu estou desempregado ou porque aconteceu algumas N situações, mas não é que eu estou usando desse benefício, é que eu preciso. E a gente tem que pegar, entra no contexto da maturidade que o pastor colocou. Claro, claro. E a grande verdade, Rodolfo, aqui tem até pergunta aqui da IBNA Church. Como lidar com a pandemia? A crise política existente no país psicologicamente. Então, uma pergunta bem relevante. Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com a questão da pandemia? Como que a gente tem um equilíbrio emocional? A primeira coisa, a gente precisa aceitar a realidade que a gente está vivenciando. Quando eu falo aceitar, não é se acomodar à realidade. É entender que quanto mais eu negar isso, quanto mais eu evito, e isso não é só com relação à pandemia, isso é com relação a tudo na vida, quanto mais eu nego uma situação, mais sofrimento eu gero. Quando eu aceito aquilo e me preparo, ou seja, eu assumo a realidade e começo a lidar com essa situação, eu começo a achar caminhos, até emocionalmente. O nosso cérebro, o Rodolfo, ele é preguiçoso. Ele quer sempre estar em estado de repouso, né? Ele não quer pensar. Ou seja, quando a gente enfrenta uma situação como essa, quando as pessoas enfrentam uma situação como essa que a gente está enfrentando, qual que é o primeiro pensamento? É negar. Por quê? Porque eu não quero enfrentar. Agora, quando eu penso, não, tá aqui, eu vou ter que lidar, eu preciso cuidar da minha saúde, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar, e eu vou ter que arrumar uma maneira de lidar com isso, automaticamente é pegar o cérebro na mão, as pessoas precisam pegar o cérebro na mão e olhar a mente na mão, né, o cérebro, e falar com ele, olha aqui, nós vamos ter que lidar com isso. É assim que a gente vai lidar psicologicamente. Como que a gente lida com fobia? Qual que é a estratégia psicológica de tratamento para fobia? É exatamente se expor ao agente elevador o dia que ela for lá, sabe? Com medo, a ansiedade sendo provocada ali.
mesmo sentindo medo, ela vai enfrentar o elevador. É lógico que a gente faz isso de maneira gradual. Agora, nesse momento político, não adianta eu ficar olhando simplesmente a política, eu preciso enfrentar a realidade. É isso que está acontecendo e eu preciso me expor a isso. Né? Não expor ao vírus. Não estou falando do vírus não, tá, gente? Não é isso não. Eu preciso me expor nela, no meu relacionamento, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, sabe? No meu cuidado com a saúde. Cuidar disso. No envolvimento, eu sempre prezo pela seguinte informação. É claro que a gente tem que saber, e um contexto que a gente está aqui nas lives participando, pastor, e eu gostaria que você desse alguns conselhos, para jovens, né, para pessoas que ainda não descobriram, jovens, né, melhor dizendo, não descobriram, e pessoas que já são mais de idade e ainda não encontraram o chamado ou a vocação. E nós lidamos aqui discutindo todas as semanas que os jovens, as pessoas precisam entender a sua vocação, entender qual que foi o seu chamado mesmo, para que elas possam ser bem-sucedidas na vida. Porque, igual você está falando aí dessa questão de acompanhar, eu tive uma experiência essa semana aí, nós estávamos dentro do elevador. E aí, eu e mais umas 6 pessoas lá. E aí a porta travou. Na hora eu já identifiquei esse cenário. Uma pessoa que estava do meu lado começou a sentir fobia, a outra começou a ficar cheia de adrenalina, e aí a porta abriu. Na hora eu coloquei a mão assim na porta e falei assim, eu vou sair. Aí eu só olhei para trás, assim, não ficou um dentro do elevador, todos vieram. Aí eu falei, eu vou sair, vou passar pela escada, porque eu não sei como é que está essa porta. Aí entra nesse contexto da gente estar, assim, a gente tem que ficar muito atento para a gente, porque assim, a tendência do ser humano a maioria está indo, ele está indo junto. Mas a gente tem que ficar atento nessa questão, e principalmente nessa área psicológica, da vida do ser humano. Igual eu acho que acrescento um pouquinho nessa pergunta, de que, assim, eu não falo que todas as pessoas, vamos dizer, do nosso público, né, da igreja, que têm que se envolver. Mas existem N formas de se envolver na política. Envolver não é ser só candidato. Envolver é você acompanhar uma reportagem, é você acompanhar os candidatos, é você buscar votar com consciência. Isso faz com que a pessoa possa se envolver também. Então, acho que entra muito nesse cenário que o pastor colocou, e eu acho que o tema que a gente pode até colocar aqui para salvar vamos enfrentar o vírus de várias formas, pela orientação da saúde, porque eu fico assim, eu gostaria que o pastor relatasse para a gente, se você tem algum colega ou que encontrou alguém, um médico, algum da área da enfermagem, que está vivendo mesmo a prática ali, o grupo porque diz que está aumentando o índice de doenças emocionais no pessoal da saúde, né? Diretamente. Sim. O que está acontecendo? Eu acho que talvez seria porque está enfrentando ali, está vendo o cenário, e você vê que o médico, o enfermeiro estão passando por momentos difíceis assim. Então Rodolfo, eu atendi, não só tive contato, mas atendi também, né? Eu faço atendimento online, e só para você ter uma ideia, eu tenho uma paciente que ela é enfermeira em Nova York. Então, você imagina, e bem no pico ali da situação, ela pegou o coronavírus, ela pegou o Covid, né? Eu tenho 2 pacientes, uma que estuda medicina na Bolívia e uma que também está estudando medicina no Maranhão, e ambas tiveram que estar nos hospitais nesse período, ainda que estudantes já estão no período lá de internato, e a do Maranhão pegou o coronavírus também, né? E, querendo ou não, isso vai produzir uma ansiedade. A gente não tem que negar o que a gente está sentindo. Como que a gente lida psicologicamente com as situações, gente? É acolhendo o sentimento que você está tendo. Olha para o que você está sentindo, né? Não tenta negar, eu quero tirar a ansiedade de mim. Não faça isso, ela está te dizendo alguma coisa. Sabe? A ansiedade, ou o medo, ou a culpa. Então, eu trabalho sou terapeuta cognitivo-comportamental, mas uma dos vieses da terapia cognitivo-comportamental é a aceitação e o compromisso. Ou seja, é você entender que quanto mais você luta contra uma coisa, mais forte aquilo fica. Quando você para poder olhar para aquilo, você vai perceber que aquilo, na hora que você lida com aquela realidade, aquilo vai perdendo a força que tem
para poder te provocar. Então as pessoas normalmente dizem para as outras assim, ah, não fica triste não. Alguém que perdeu, alguém de luto, ah, não fica triste não. Ou alguém que fez alguma coisa que está se sentindo culpado, ah, não fica se sentindo culpada não, peraí, fica triste sim. Se sinta, tem gente que chega no consultório e todo mundo, alguma coisa aconteceu, as pessoas disseram para a pessoa, ah, não se sinta culpado. Não, se sinta culpado sim, se você errou, você tem que se sentir culpado sim. Agora, o que é que eu vou fazer com essa culpa? O que é que isso vai me ensinar? Como que eu vou lidar com isso? Qual o direcionamento que eu vou ter? A própria Bíblia diz isso, Rodolfo. Irai-vos e não pequeis. Então a Bíblia não fala que não é para você não irar. Te provocaram, te fizeram ficar irado. Tem gente que fala, não, eu tenho que ficar zen aqui, né? Eu não posso me... Não, eu posso ficar irado sim. Agora, o que que eu vou fazer com essa ira? Como que eu vou canalizar ela? Como que eu vou lidar com ela? Entende? Então eu pegar, tem coisa que é injusto. E eu ficar indignado com algo, é normal que eu fique, eu devo ficar. Peraí, mas agora como que eu vou reagir? Como que eu vou, sabe, direcionar esse sentimento? Então é importante a gente entender que a questão não é o que acontece, não, é como nós percebemos o que acontece. É o direcionamento que nós damos para essas coisas. E aí, Rodolfo, você falou uma coisa muito interessante com relação à política, né, de ser alienado e tal. Eu tenho para mim uma máxima, que é o seguinte, não gastar nenhum átomo de energia com aquilo que eu não posso mudar. Eu gasto energia com aquilo que eu posso mudar. Ou seja, qual é o meu poder? Meu poder é de conscientização, sabe? O meu poder é o do voto. É ali que nós podemos mudar. Não adianta nada nós ficarmos discutindo aqui, sabe? Bolsonaro é bom, é ruim, né? Eu tenho a minha percepção, né, com relação ao governo, mas não adianta nada discutir isso aqui, porque nós não vamos... É o que nós podemos fazer, como eu olho para aquilo, como eu vejo aquilo que está acontecendo, sabe? E o que eu vou fazer, o que eu posso fazer a partir daquilo, né? Tem gente que discute, terminou, a coisa continua a mesma coisa, não mudou nada. A realidade não vai mudar nada, sabe? Com relação àquilo. Mas, peraí, aqui no meu meio, é aquela velha historinha da estrela do mar. O cara estava andando na praia, né? Aí viu uma pessoa pegando a estrela e jogando no mar. Aí o cara perguntou, ah, mas você tá doido? Você vai ficar aí, né, jogando estrela no mar? Olha o tanto de estrela do mar que tem aqui na praia, você não vai conseguir mudar isso. Aí ele pegou uma estrela, jogou no mar e falou, para essa mudou. Para essa mudou. Então, hoje eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar quem está perto de mim, entendeu, Rodolfo? Eu posso ajudar quem está perto de mim. Eu posso fazer diferença na vida. Com certeza. Pode, e a gente... E eu até deve, né? Gostaria de informar o pastor, quem que está aqui que tá aí no Instagram da IBNA _Tuxa é o pastor Eduardo, mandou um abraço para o pastor, tem sempre aí acompanhando aí quando você se junta aí para conversar, e eu estou costumando dizer, pastor, que às vezes, e a gente tem muita particularidade para falar disso, a gente caminhar sozinho, você até consegue chegar, mas você junto, você vai mais longe. E eu estava até lendo algo sobre isso essa semana da neurociência, vendo alguém explicar sobre a neurociência. A gente sabe que é muitos pilares, muitos segmentos, mas essa questão de, com certeza, se eu tivesse aqui sozinho, o efeito que estaria provocando nas pessoas, a ciência neurociência, o efeito que estaria provocando nas pessoas é menor do que quando a gente está, vamos dizer assim, entre aspas, dois cérebros aqui, dividindo o espaço, alcança as pessoas. Então, isso assim, nós já vamos assim, finalizar, pastor, eu vou falar assim com o coração pesado, porque a gente queria continuar mais, mas para a gente dar para salvar aqui, mas um grande questionamento que assim, o pastor deve ter na faculdade e agora na profissão, encontra isso, é a questão da fé e da ciência. Mas se a gente for analisar, eu vou até deixar um texto aqui, de Josué 1:9, que diz assim,
não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí algumas versões falam, não tenha medo. Então, assim, a gente sabe que, talvez por causa de historicamente, teve uma época que precisaram se separar. Mas a gente vê muitos conselhos e significados na Bíblia que vai poder direcionar a pessoa dentro, com mais pesquisa, com mais instrumento técnico, na ciência. Com certeza a gente entende que pode se caminhar perto, mas as pessoas tendem a sempre se separar. Eu acho que isso traz um... Mas está mudando. Eu estou vendo muitas pessoas que estão tendo esse entendimento, que tem hora, gente, que é para as pessoas, assim, o pastor pode falar, tem hora que a pessoa tem que ser medicada mesmo. Mas tem hora que ela precisa receber a questão espiritual, tem hora que ela precisa. Então, a gente tem que entender que há um leque de informações ou de coisas que vai interferir naquela pessoa, porque o ser humano em si, ele é complexo. Tem coisa que gera dor para mim que não gera para o pastor, tem coisa que para o pastor é simples, mas para mim é muito significante. Então, a vida é assim, o barato da vida é isso. Rodolfo, você está de óculos, eu também uso óculos, né? Se eu tirar aqui, deixa eu ver. Não, pode ficar com óculos. Não, vamos aproveitar, vamos aproveitar e eu vou tirar aqui os comentários, vamos dar um print. Opa! Vamos dar um print aqui para a gente... Tá bom, mas o que eu queria... Isso, deixa eu vamos dar um lá. print aqui para... Deu certo? Deu certo. Ok. Respondendo a sua pergunta... Mas eu acho, colega... respondendo a sua pergunta, é o seguinte. Você está de óculos aí. Deus pode curar? Pode. Sem dúvida que pode. Se alguém tem um problema de coração, Deus pode curar ela? Pode. Sem dúvida que pode. Sem dúvida que pode. Mas nós vamos no médico. A saúde mental não é diferente. A saúde mental não é diferente. Então, quem não é contra nós é por nós. Jesus disse isso. O próprio Senhor Jesus disse isso. Quem não é contra nós, a Adriana e o Cirlei estão ali, ó. Um abraço para vocês. Quem não é contra nós é por nós, Rodolfo. Então, a medicina, a ciência, ela não se opõe à fé. Pelo contrário, elas se complementam. Então, eu tenho uma pequena metáfora que eu digo o seguinte, que a filosofia, a psicologia estavam subindo uma montanha, né? Para poder chegar lá no topo. Na hora que elas chegaram lá no topo, a teologia já estava lá. Entendeu? Então, é confrontante em determinado lugar expressar. Sim, mas é verdade. A teologia, ela é a mãe de todas as ciências. É verdade. Todas as ciências. Então, a fé e a ciência, elas não se opõem. O que acontece? A ciência tem o seu lugar. Quando ela chega no seu limite, existe a fé. Entendeu, Rodolfo? Entendi. Então, a ciência ela tem um limite, mas a ciência deve ser buscada. Ela tem que ser investigada, tem que ser buscado, sabe, esses recursos que estão à nossa disposição, porque foi Deus quem nos deixou. Foi o próprio Deus quem deixou. Tem um livro muito bom de John Stott, que é chamado assim, Crer Também é Pensar. Eu aconselho que quem puder adquirir, que adquira. Porque crer também é pensar. Que ele vai falar exatamente para acadêmicos, para pessoas que estão entrando na universidade. Porque as pessoas entram na universidade e elas são massacradas, porque quem está ali na universidade acha que porque você tem uma fé, você é burro. Não. Quem pensa assim é porque não conhece a fé, porque a fé é sistemática, a fé é lógica. A fé tem a sua base. No meu período de faculdade, Rodolfo, quanto mais eu buscava ciência, quanto mais conhecimento eu adquiria, mais fortalecia a minha fé. Porque eu tinha um conhecimento bíblico considerável, graças a Deus, que eu via o quanto
tanto que aquilo confirmava aquilo que eu já tinha visto. Com certeza, isso acontece mesmo. Inclusive, em ministrações, você fala assim, olha, mas eu já ministrava isso e agora a ciência vem trazendo isso, então é muito relevante isso. Pastor, a gente vai vendo a pesquisa, a gente vai vendo a ciência avançando, por exemplo, a questão do humor, como que ele faz bem à saúde. Você vai ver lá em Provérbios que, sabe, o sorriso no rosto traz saúde para o corpo, é saúde para os ossos. Então, o que existe muitas vezes é uma ignorância, um desconhecimento. Porque quem pesquisar e conhecer vai ver que, na verdade, a fé, não a fé burra, não uma fé ignorante, não uma fé fanática, mas a fé racional, ela vai fortalecer o seu conhecimento e vice-versa. Com certeza. Pastor, nós vamos encerrar aqui a live, mas é o seguinte, eu vou encerrar, eu já volto, aí o pastor despede, apresenta aí para onde que as pessoas podem te encontrar e a gente ora aqui e termina. Eu vou encerrar para deixar salvo aqui, tá bom? Aí você já volta aqui para a gente só dar o encerramento aqui, beleza? A gente pode deixar aqui de uma vez, Rodolfo. Né? Então, porque tá faltando, então vamos lá, tá faltando 5 minutos. Ixi, dá tempo. Ó, eu atendo ali no Horto, na Rua Jequitibá, número 617, na sala 205. Aí pediram para salvar aí, digita aí, Rodolfo. Rua Jequitibá, número 617, sala 205. Rua Jequitibá, número 617, sala 205. Meu telefone é 987. Jequitibá, qual é o número? O telefone é 617. Rua Jequitibá, 617, sala 205, no Horto. E o meu telefone é 931, né? 98607 7941. 986 07 7941. Tá? 8607-7941. Isso aí, ó. Pessoal, tá esse é o escritório do pastor e psicólogo Geantes, tá bom? Quem quiser. Pode me chamar no direct aqui também, no Instagram. Lá no meu Instagram tem o número do telefone lá no perfil, tá bom? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Rodolfo. Peço para que Deus abençoe grandemente. Continue usando vocês por essa iniciativa bacana que vocês estão tendo. Parabéns. Continuem assim. E precisando, podem contar comigo. Sempre. Com certeza, pastor, eu que agradeço. Deus abençoe você, sua família, que a gente possa estar sempre juntos ao tempo aí, nesse tempo oportuno. E com certeza a gente vai estar marcando outras oportunidades, porque a gente até agradece a todos que participaram aqui. Não teve como responder a todos, porque o tempo é escasso, mas foi de grande relevância, como se diz, né, na faculdade, produziu conhecimento, foi um tempo rico aqui para a gente. Eu acredito que nós agradecemos mesmo a Igreja Batista Nacional, o pastor Eduardo, manda um abraço, agradece, a Rede de Jovens, agradece o pastor, e a gente vai estar salvando aqui. O pessoal nem sempre fazer assim, né, na hora que está despedindo que o pessoal vai chegando, né, mas é normal, faz parte da normalidade. Pessoal, aqui, olha, é o escritório do pastor Geantes, ele está atendendo na Rua Jequitibá, 617, no bairro Horto, em Ipatinga. Isso aqui é o telefone dele. Ele também atende no direct, se quiser chamar ele atende também, tá bom? Então é sempre um prazer. Pastor, Deus abençoe. Eu vou fechar aqui para a gente estar salvando. Só deixar o último recadinho aqui. Eu estou com um canal, Rodolfo Batista, um canal no YouTube. A gente tem vindo sempre postando os vídeos lá, atualizados, vídeos de alguns temas bastante relevantes, as pessoas possam acessar lá também. Valeu, vamos salvar a live aqui. Tem mais alguma coisa, pastor? Não, é isso. Obrigado, Rodolfo, abraço, por tudo. Deus pastor. abençoe você. Deus abençoe. Amém. Excelente final de Fique semana. com Deus. Amém.